Nesse vídeo aqui eu vou trazer as melhores análises e palpites para a grade de futebol dessa quarta-feira. Fala Máquinas, J aqui em mais um vídeo de análise e palpites para vocês, beleza? Vou trazer os melhores, na minha opinião, as melhores análises, né, dos jogos dessa quarta-feira, beleza? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho para assim que eu ativar, né? Na verdade, assim que eu mandar, que eu postar algum vídeo aqui, já aparecer para você de primeira, beleza? E vamos para a tela, porque para o dia de hoje eu separei 5 jogos, certo? A gente tem uma grade que não tá das melhores, certo? É uma quarta-feira boa, mas não é uma quarta-feira do jeito que a gente gosta, né? E com vários jogos ali da Champions League, vários jogos da Libertadores e tudo mais. Mas a gente tem alguns jogos aqui legais que eu separei, beleza? O primeiro que eu quero comentar com vocês é o jogo entre Real Madrid e Real Sociedad, certo? Não temos tantos, mas temos bons jogos, certo? Então aqui a gente vai olhar aqui a classificação, né? Real Madrid que jogou apenas um jogo pela La Liga nessa La Liga, né? Ganhou o jogo, né? O Espanhol fora de casa, tá? E o Real Madrid pega o Real Sociedad, que perdeu o seu primeiro jogo pro Betis, beleza? O Real Sociedad perdeu pro Betis seu primeiro jogo. Vamos lá para as últimas partidas de cada equipe? Vamos lá. Como é que está aqui o confronto direto entre eles? Confronto direto entre Real Madrid e Real Sociedad. Real Madrid ganhou o último jogo por 4-1 dentro de casa e ganhou o penúltimo jogo 2-1 fora de casa, né? Teve até uma expulsão. Ganhou esse outro jogo aqui, os 3 jogos pela La Liga, tá? 2-0, aí teve esse empate aqui 4-4 pela Copa, um Real. Ou seja, a gente vem vendo que o Real Madrid vem ganhando jogos contra o Real Sociedad, beleza? Principalmente aqui falando de La Liga, né, que é o mais importante, mas vou levar em consideração os últimos 2 confrontos diretos. Como é que vem a Real Sociedad? A Real Sociedad perdeu pro Betis, né, fora de casa. Os amistosos veio perdendo ali, mas amistosos a gente não considera tanto, beleza? Praticamente ali muito teste e tudo mais, mas se a gente for abrir ali os últimos jogos do Real Sociedad na La Liga passada, empatou 1-1, perdeu 4-3, empatou 1-1, empatou 2-2 e perdeu 1-0. O Real Sociedad não vem muito bem não. O Real Madrid ganhou seu jogo, foi com muito esforço e tudo mais, mas ganhou, não fez mais do que sua obrigação. O Espanhol também endureceu e todo time quer endurecer contra time grande, essa é a verdade, quer mostrar seu futebol e tudo mais, né? Mas ganhou o jogo, né? E a gente sabe que La Liga são 2 times ali, Real Madrid e Barcelona, e tem que brigar e tem que ganhar o máximo de jogos possíveis, ainda mais quando se fala de jogar dentro de casa, beleza? E aí o Real Madrid veio ali, né, nos amistosos ganhando seus jogos e tudo mais. Aqui esses últimos amistosos já foi com um time praticamente ali titular, aqueles últimos 2, né? Esse jogo aqui contra o Schalke 04, Deportivo La Coruña aqui já foi praticamente com o seu time titular, ganhou esses jogos. O Real Madrid fez uma temporada boa, ganhou bastante jogos aqui, empatou contra a Fiorentina, mas ganhou do Ferencváros, ganhou do Leganés. A gente não vai levar tanto em consideração os amistosos. Terminou a La Liga ganhando 4-2 do Bilbao, ganhou do Sevilla 1-0. Ganhou ali do Real Via 2-0, teve essa derrota aqui para o Barcelona. E o que aconteceu na temporada passada? Nas últimas 2 temporadas, o Real Madrid ganha de todo mundo, né, dentro da Espanha praticamente, e perde para o Barcelona. É o que veio acontecendo, não quer dizer que vai acontecer novamente essa temporada, beleza? Até porque, vou abrir aqui as formações para a gente ver, certo? A escalação, e é mais ou menos essa escalação aqui mesmo. Olha o time que o Real Madrid montou para essa temporada. Tá com o Courtois no gol, vem com o Alexander-Arnold, mas no último jogo não foi o Alexander-Arnold que foi o titular. Konaté, Cucurella, Bernardo Silva, Valverde, Bellingham, Diomandé, Vinícius Júnior, Mbappé. Que timaço esse time do Real Madrid, beleza? Que timaço. Vamos ver como é que foi a escalação do Real Madrid no último jogo, no jogo anterior aí, no primeiro jogo, né, da La Liga contra o Espanhol. Vamos lá. O Real Madrid veio com, olha as alterações, ele veio com o Dumfries, né? Dumfries não joga agora, né? Pelo menos é o que está dizendo ali. O Carreiras, a zaga foi a mesma. Arda Güler, que tinha jogado, mas no lugar do Arda Güler entrou o Diomandé. Jogou bem, mas foi poucos minutos. Eu assisti esse jogo, apostei nesse jogo. Inclusive, foi ao vivo que eu peguei a vitória do Real Madrid. Vinícius Júnior, mais ou menos também. Mbappé jogou mal na minha concepção. Mas é isso. O Real Madrid vem bem. Na minha concepção, o Real Madrid vem para ganhar esse jogo contra o Real Sociedad. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou falar para vocês o que é que eu vou fazer, beleza? Eu vou pegar Real Madrid para vencer 2 gols no jogo, beleza? E vou colocar no meu bingo. É o que eu acredito que seja a melhor linha. Se você quiser utilizar pré-live, é isso aí. É 1,5 gols, Real Madrid para vencer. Real Madrid para vencer está pagando, vamos ver aqui quanto, 1,30. 1,5 gols está 1,15 que eu já vi. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente confirmar, né? Para você ver. Mas é isso aí mesmo. Real Madrid, 1,5 gols nesse jogo.
1,14. Então vai dar 1,40 ali, né? 1,30 e pouco, 1,40 ali. Dá para colocar no bingo e ir para cima, beleza? Uma próxima partida aqui, eu separei 2 jogos da Liga dos Campeões. Eu não gosto de trabalhar a Liga dos Campeões nesse período, mas é como eu falei para vocês, não temos tantos jogos hoje, beleza? E eu peguei os 2 melhores jogos, na minha opinião, estudei aqui, né? E quero estudar junto com vocês também, trazer uma análise junto com vocês, qual a minha visão desses jogos, beleza? Lyon e Fenerbahçe é o melhor jogo na minha visão da Champions League desse dia de hoje, certo? Primeiro jogo entre Lyon e Fenerbahçe foi 1-1, bateu ambas marcas nesse jogo, né? 1-1 aqui, ó, tá aqui, certo? Aí aqui, pô, 2025, janeiro de 2025 já não vou considerar, foi 0-0, mas não vou considerar, mudou bastante os times e tudo mais. Fenerbahçe que veio com a vitória, né? Por 4-2 na Liga da Turquia, aí teve esse 1-1 e estreou na Liga da Turquia perdendo 2-1, beleza? Aí aqui estamos aqui vendo alguns jogos, né, na Liga dos Campeões já agora, né, dessas fases de eliminatórias e tudo mais, 1-0, 2-0, né, 1-1, 1-0. Bom, qual a minha visão aqui desse jogo? Vou abrir aqui as formações para vocês verem, né, de ambos os times. A gente vai chegar no restante da análise ali, mas aqui, ó, Tolisso, bom jogador. Fofaná, bom jogador, Openda, bom jogador. O Lyon tem um bom time, beleza? Tem o lateral lá, Abner Vinícius, bom. Fenerbahçe com o Muriqui, que veio do Mallorca, conheço o Fenerbahçe. Talisca em grande fase, Greenwood, que veio do Marseille, se não me engano, né? Do futebol da França. Tem Kanté, tem Guendouzi, né? Arthur Koglu. É um time bom, certo? A liquidez está legal desse jogo, a melhor liquidez que tem, né, nesses jogos aqui da Champions League, que a gente sabe que quando nessa fase não é tão interessante, certo? Mas eu vejo com bons olhos aqui 2 situações. Vamos ver aqui o Lyon primeiro. Vamos lá. O Fenerbahçe já viu. O Lyon venceu na Ligue 1, né, na estreia da Ligue 1, né? 2-0 Toulouse, venceu fora de casa. Aí veio desse 1-1 com o Fenerbahçe. Teve esse 3-0 com o Sparta Praha. Perdeu 2-1, né? Mas depois foi buscar. Aqui são alguns amistosos. Vou falar para vocês. Esse jogo aqui tá com a cara, com cheirinho de 1,5 gols, mas não mais do que isso, beleza? Não puxa mais do que isso. O confronto direto entre eles bateu um Basmark 4 de 5, mas a gente não pode estar considerando muito, porque tem muito confrontos passados de muito tempo, né? Bateu menos de 2,5 gols nos últimos jogos do Fenerbahçe, de 5 e de 7. De 5 em 7, beleza? Eu acredito que no máximo aqui, o que dá pra gente puxar aqui? 1,5 gols, beleza? Um golzinho do Lyon, que é mandante e tudo mais. Eu acredito que o Lyon é favorito para essa partida, mas não quer dizer que vai passar. Mas eu acredito que 1,5 gols, e se quiser puxar um golzinho do Lyon, beleza? Vale a pena. Celje e Slovan. Dê uma olhadinha nesse jogo. É um jogo bem parelho, e as casas sabem disso, 2,38, 2,88, tá? É um jogo parelho. Eu não vou mentir para vocês, certo? Olhando as formações, não tem jogadores muito conhecidos, mas a gente tem um histórico legal, tá? E que dá pra gente puxar aqui uma análise legal, certo? O que é que eu vi aqui, ó? 1-1, certo? O jogo da ida. Esse jogo aqui foi na casa do Slovan, certo? Aí a gente vem puxar aqui, ó, os jogos do Slovan. Esse aqui é um jogo pra gente puxar pouquíssima coisa, tá, rapaziada? Não tem como a gente puxar muita coisa aqui, porque não tem muitos números. Infelizmente hoje não tem tanto jogo, então a gente tem que puxar ali. Tem outros jogos na Liga dos Campeões, mas foram os únicos 2 que eu me interessei, beleza? Slovan, 2-1, né, lá na Eslováquia, no seu campeonato, ganhou. Teve esse 1-1, né? E vem ali, também ganhando seus jogos, vem saindo gols, 5-0, 2-0, né, na Liga dos Campeões ali. Essa aqui foi 5-0 na Liga deles, certo? 2-1 fora de casa, 3-0 dentro de casa. É um time forte dentro de casa, mas agora joga fora. E o que me pega também é o Celje, beleza? Vamos ver o Celje aqui como é que tá, jogando tanto dentro quanto fora. O Celje, na Liga dos Campeões, empatou 1-1, né? Ou seja, fez um gol fora de casa contra o Slovan. O Celje, fora de casa, ganhou do Nafta 1903. É um campeonato da Eslovênia, tá? O Celje é um time da Eslovênia. Ganhou 3-1, fez e tomou. Dentro de casa, fez gol 2-0 ali no Arat, Armênia. 1-0 contra o Olimpija, que é um time da Eslovênia também, certo? 2-1 perdeu fora de casa. Dentro de casa, empatou aqui 1-1. Liga dos Campeões 2-2. Aí vem aqui 3-3 pela Liga dos Campeões. Tudo jogo por agora, certo? 2-2. Dentro de sua casa aqui, mesmo com expulsão, 4-3 aqui, aí já foi amistoso, não vou considerar tanto, beleza? Eu acredito que a linha para o Celje marcar um golzinho, beleza? Essa linha aqui, ela tá pagando 1,30, 1,28, 1,30, eu acho que dá para utilizar em alguma linha, se você quiser utilizar para a sua boa do dia, para o seu bingo, para alguma múltipla e tudo mais, juntar com outros jogos, eu acho legal, beleza? Eu acho essa linha boa, mas também é só essa linha. Não tem como se expor muito aqui, porque ó, a gente vê que o Celje bateu umas marcas nos últimos 8, bateu em 6. Menos de 2,5 gols,
bateu em 5 de 7. Por isso que não dá para se expor muito. Mas o histórico que me pegou bastante aqui é que o Celje vem marcando bastante dentro de casa, como eu mostrei para vocês. O Celje vem marcando seus gols dentro de casa, ganhando ou perdendo, vem marcando dentro de casa, né? Tanto dentro quanto fora. É um time que faz gol, deixa o seu golzinho, beleza? Então jogando dentro de casa aí contra o Slovan, já que ele fez gol fora de casa e agora joga em casa, vai buscar a classificação, um golzinho do Celje. É a única coisa que eu vou fazer aqui que eu recomendaria para vocês, beleza? Vamos lá, Palmeiras e Santos, clássico, beleza? Pegado. Pelas informações, né? Vamos abrir aqui agora, mas pelas informações, eu já tinha visto que o Neymar iria jogar. Por que eu estou falando isso? Porque o Neymar, a gente sabe que ele não é um jogador que hoje joga todos os jogos, certo? Porém, o Neymar, ele também não joga no tapetinho, né? Não gosta de jogar em gramado sintético, beleza? Não tem aqui nenhuma notícia, mas eu tinha visto aqui, vamos abrir as informações para a gente ter essa certeza aqui, mas eu tinha visto que possivelmente ele iria jogar sim, certo? Ele está aqui como titular, tanto ele como o Gabriel Barbosa, né? O Gabigol vai jogar, a gente sabe que o Santos depende muito desses dois jogadores, eles vêm na fase boa, o Neymar vem jogando bem, o Gabigol vem fazendo gol, vem perdendo bastante gol, mas vem fazendo também, o Santos não tem um time ruim, apesar de estar onde está no Campeonato Brasileiro, era para estar melhor, pelo menos na minha visão, certo? Palmeiras vem com o que tem de melhor, né? Porque também é importante para o Palmeiras ganhar um título que já não ganha há 2 ou quase 3 anos, se eu não me engano, né? E assim, o Palmeiras precisa garantir algum título aí. Eu acredito que a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Copa para o Palmeiras, apesar que o Palmeiras está vivo na Libertadores e é líder do Brasileirão. Só que no Brasileirão, né, tem o Flamengo ali sempre chegando perto, né? Vai brigar até o final com o Flamengo. Na Libertadores é um pouco mais difícil também, tem o Flamengo também na Libertadores, certo? Mas aqui na Copa do Brasil o Flamengo já está de fora, né? O Palmeiras vai jogar em casa contra o Santos. O Palmeiras é o time mais forte aqui, é o time a ser batido, não tem para onde correr, beleza? Então, o que é que eu acredito aqui nesse jogo entre Palmeiras e Santos? Pelo histórico, vamos dar uma olhadinha só no histórico aqui dos últimos jogos, tanto do Palmeiras quanto do Santos, beleza? E também os confrontos diretos, certo? Menos de 2.000 gols, bateu em 5 de 7 do Santos. Só que quando a gente vem aqui, e nos últimos confrontos diretos, menos de 2.000 gols, bateu em 6 de 7, beleza? Mas olha os confrontos diretos aqui, pelo Brasileirão foi 1-1, certo? Assisti esse jogo, foi um jogo legal, o Palmeiras teve a oportunidade, o Santos também teve, é clássico, né? Quando chega em clássico, irmão, é aquele negócio, não tem favorito, não tem essa. Quando chega em clássico, o bicho pega, beleza? Então, assim, acredito em um jogo parelho, tá? Não acredito que o Santos vá tomar goleada nem nada disso. Então, assim, se quiser utilizar um handicap mais 2,5, acho uma boa, certo? Claro que esse handicap mais 2,5 você vai ter que duplar com alguma outra coisa para poder dar odd. E aí, eu venho aqui, ó, nos últimos confrontos também de cada time, tá? Santos agora empatou com o Mirassol em casa 1-1. Aí teve esse empate aqui que foi fora de casa, né, com o Macará, mas o Santos se classificou, foi sem Neymar, foi sem Gabigol e tinha o quê? Altitude, beleza? O Santos deu 3-0 no Vasco, comentei bastante sobre esse jogo com vocês, 2-1 no Macará jogando dentro de casa, beleza? Com o Neymar e companhia, perdeu para o Atlético Paranaense, 2-0, né? E aí já não vou puxar mais tanto os outros confrontos, aqui teve a Copa do Brasil, né? E aí tem aqui esse 4-2, tudo mais, 2-2, mas não vou puxar mais tanto. Vamos ver o Palmeiras, como é que vem o Palmeiras, que deu uma sapecada no Vasco agora, certo? Foi 4-0, 4-1, né? 4-1. O Palmeiras deu 4-1 no Vasco agora pelo Brasileirão. Aí teve esse 1-0 com o Cerro Porteño, um jogo duro, Libertadores, fora de casa e tudo mais. Mas aqui, ó, 3-2 com o Fluminense. Cerro Porteño jogando aí de casa, com a expulsão. Aí teve esse jogo aqui que foi totalmente fora da curva, 0-0, né? Com o Inter. Mas aí o Palmeiras veio, tomou 3-2 de Fortaleza, porque foi com o time alternativo, já tinha dado 3-0 na ida, né? Na Copa do Brasil. E deu esse 4-0 com o Vitória aqui, que todo mundo sabe o confronto, como é que foi. Que o Palmeiras, o Vitória teve 2 expulsões e foi um jogo bem polêmico. Bom, vamos lá, o que é que eu faria aqui? Não quero puxar, por ser clássico, eu não quero puxar a vitória do Palmeiras, nem nada disso, certo? Mas assim, Palmeiras para vencer um dos tempos, tá legal. Olha a odd do Palmeiras aqui para ganhar, 1,49, 1,50. Então assim, não vai ter como jogar aqui somente o Palmeiras para vencer um dos tempos, que a odd deve estar bem mais baixa, certo? Mas se você pega um Palmeiras para vencer um dos tempos, e a gente viu aqui a sequência do Palmeiras, né, de 1,5 gols, tanto do Palmeiras quanto do Santos, batendo 1,5 gols em seus jogos, eu acho uma boa linha, certo? E se caso precise queira fazer nesse jogo do Palmeiras também, um handicap mais 2,5, porque eu acredito que o Santos não perde por mais de 2 gols de diferença, né? É um clássico, o Santos não é um time tão ruim, tudo pode acontecer, futebol é futebol, mas eu acredito bastante que o Santos também, se perder, não perca por muitos gols, beleza? Então, se quiser utilizar um handicap mais 2,5, eu acho uma boa, eu acho legal, beleza? Vamos pro jogo entre Vasco e Vitória, vamos lá. Vasco e Vitória é o seguinte, Vasco é uma das poucas oportunidades que o Vasco tem de ganhar um título, certo? O Vasco está muito mal no Campeonato Brasileiro. É um time que não é um time ruim, na minha visão, no papel, mas não se encaixa. Esse time não encaixa, não entendo porquê, certo? E vamos para os números aqui.
Confronto direto entre Vasco e Vitória. Como é que foi o último? 1-0 Vitória, certo? E dentro da casa do Vasco, 4-3 pro Vasco. Jogão isso aqui, viu? Aí teve esse 2-1, aí 2-1 pro Vitória, né? Jogando dentro de casa. Dentro de casa, novamente, aqui o Vasco ganhou do Vitória na casa do Vitória e teve... Isso aqui já foi 2024, também não vou considerar tanto. Como é que vem o Vitória nos últimos jogos? Perdeu 2-0, beleza? Dentro de casa pro Bahia, o clássico. Ganhou 1-0 Botafogo, mas teve chance, viu? Eu assisti esse jogo, teve chance de fazer mais. Vitória perdeu o gol. Aí perdeu 2-0 pro Flamengo, né? De praxe, isso aqui não tem muito o que fazer. Ganhou 4-0 do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí perdeu 2-0 lá, né? Teve uma expulsão. Aí teve esse jogo aqui pelo Brasileirão, que foi esse jogo polêmico que teve. 2-0 aqui, perdeu pro Remo e 0-0 Botafogo Vitória. O meu Vasco, como é que vem? O Vasco tomou 4-1 e deu 4-1. Ele tomou 4-1 do Palmeiras pelo Brasileirão e deu 4-1 na Sul-Americana, no Olímpia, né? Perdeu esse jogo aqui 3-0, certo? Aí teve, que foi pro Santos, né? Dentro de casa. 0-0 aqui com o Olímpia, jogo eliminatório. Brasileirão aqui foi 0-0, o jogo foi muito feio esse jogo aqui, beleza? De vez em quando o Vasco faz uns jogos feios também. E o Bahia também, tá? Fluminense e Vasco. O Vasco ganhou 3-1 pela Copa do Brasil e teve esse 0-0. Vamos lá. Não me arriscaria em tantos gols aqui, certo? Mas eu acredito que o Vasco vem para buscar a Copa do Brasil, até porque no ano passado o Vasco foi para a final da Copa do Brasil, né, e perdeu para o Corinthians. Eu acredito... Quais são as linhas que eu acredito aqui? Não me arrisco em Vasco ganhar seco, beleza? Não acredito. O Vitória, nos últimos 5 jogos, em 4 bateu menos de 2,5 gols, beleza? E o Vitória, a gente viu os confrontos diretos, que não vem saindo tantos gols. Então, assim, se quiser utilizar um under 4,5 gols, eu acredito que é interessante. Por quê? Teve esse jogo aqui que foi fora da curva, beleza? Beleza. Mas olha os outros jogos, beleza? E assim, o under 4,5 quando eu digo é porque você não vai utilizar só o under 4,5, beleza? O under 4,5 é mais para você aumentar a odd se tiver alguma outra seleção de valor. E qual outra seleção de valor que eu vejo? Como eu te falei, tem o golzinho do Vasco, mas pô, tá baixinho o golzinho do Vasco, certo? Tá pagando 1,14, 1,15, algo assim, ou é 1,18, mas é pouco. Mas pode utilizar também se você tiver uma outra seleção para duplar, né? Também tem esse under 4,5 e tem o Vasco ganhando dos tempos, beleza? Não me arrisco o Vasco ganhar seco, não sei. Isso aqui não me pega. Por mais que o Vasco seja favorito, joga em casa e tudo mais, vai com o que tem de melhor, tá aqui as escalações, por enquanto tá aqui na escalação. Claro que pode mudar algumas coisas, mas o Vasco tá indo com o que tem de melhor. Andrés Gomes, David na frente, Adson e o Vitória ali também com o que tem de melhor. Acredito nessas linhas, beleza? Vasco ganha um dos tempos, um golzinho do Vasco. Under 4,5 no jogo, né? Eu não gosto de puxar under 3,5 porque já acho arriscado, mas under 4,5, certo? São essas linhas aí. É isso, com certeza todas essas linhas que eu comentei com vocês aqui, certo? Desses 5 jogos, vão estar em algum bilhete meu, na minha boa do dia, no meu bingo, é certo? Aqui na descrição eu vou deixar o link da minha boa do dia, do meu bingo, certo? Vou deixar o link do meu grupo gratuito para você ter acesso a outras oportunidades também que eu mando diariamente. Vou trabalhar ao vivo, venho trabalhando ao vivo lá também, né? O resultado tá muito top lá, beleza? Mandei um bingo de finalizações para vocês esses dias também. Daqui a pouco, depois eu vou começar a trazer algumas análises de finalizações, porque vi que vocês estão gostando, beleza? E é isso, certo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, certo? Deixa o seu like, ativa o sininho para sempre que eu postar algum vídeo e aparecer para você de primeira. Tamo junto, vamos para cima e até amanhã.